O Zuela conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite, companheiros. Começando o nosso programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente. Começando hoje com mais um tema polêmico aqui com meus companheiros aqui de Zuela. Antes de a gente passar para o debate, só lembrar vocês a se inscreverem no canal da Causa Operária TV. E quero lembrar, como eu sempre faço, que cada programa da Causa Operária TV tem um canal próprio agora. Nós vamos deixar aí o link para você se inscrever no canal do Usuela, né? Entre lá, se inscreva, ajude a fortalecer todos os canais ligados à Causa Operária TV. E também não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com os seus contatos, ajude a fortalecer o canal. E peço também para que você mande seu superchat, seu super sticker, manda também, se torne também membro assinante da Causa Operária TV, contribuindo mensalmente conosco, e assim você ajuda a construção de uma imprensa revolucionária, de uma imprensa dos trabalhadores. Estou aqui hoje com o companheiro Kaká. Boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando. Hoje mais um programinha aqui interessante, especial, né? Também baseado um pouco nas nossas discussões no coletivo de artistas do partido. E estamos aqui também hoje com o companheiro Antônio Vicente. Boa noite, Vicente. Boa noite, queridos. Boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. Boa noite, companheiros. Mais uma noite. Isso aí, boa noite. Bom, companheiros, hoje mais uma noite de polêmica. Nosso tema hoje é o seguinte: nós vamos falar um pouco sobre as discussões que nós tivemos no grupo por uma arte revolucionária independente, o GARI, né, sobre o principal texto programático, né, do Partido Revolucionário sobre a questão da arte e da cultura, que é o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, conhecido também como Manifesto da FIARE, que foi escrito pelo Leon Trotsky e por André Breton, né, um dos poetas surrealistas e um dos fundadores aí do surrealismo, na época assinado pelo Breton e pelo Diego Rivera, muralista, um grande muralista mexicano, um dos maiores pintores do século XX, né, depois, né, descobriu-se que o texto havia sido escrito pelo Trotsky e o Breton, mas o Trotsky achou melhor, né, a assinatura, que saísse o texto publicado com a assinatura do Diego Rivera e do Leon e do André Breton, né. Esse texto traz assim algumas questões bastante importantes sobre como, né, os revolucionários devem encarar a questão da arte, da cultura, né, como os marxistas entendem, né, as questões dessa esfera aí de atuação, né, como que o partido deve atuar e como os artistas revolucionários devem atuar também, né, em torno aí de uma defesa de uma verdadeira arte revolucionária, de uma arte independente, né. Bom, estou colocando aqui, abrindo aqui com considerações gerais, né, para que a gente possa tocar o debate para frente, mas eu vou iniciar, jogar já para o Kaká, fazendo uma consideração que me parece bastante importante no texto e que rompe com a ideia bastante senso comum, né, da esquerda pequeno-burguesa, até ainda hoje, né, de que a arte precisa ser controlada, né, precisa ser... arte boa é aquela que é controlada de alguma maneira, é aquela que fala necessariamente de alguma coisa política diretamente, né? Se você tiver uma arte, por exemplo, que fala de um tema que não é político, ela não seria uma arte política, né? Não seria uma arte revolucionária, coisas desse tipo. E o texto do Manifesto da FIARE, ele vai explicar que a coisa não é bem assim, pelo contrário, né? Na verdade, não tem nada a ver com isso daí, né? E eu queria jogar essa primeira consideração para vocês comentarem, né, porque isso vai bem contra o senso comum da esquerda pequeno-burguesa, que acha o seguinte, que se o artista não falar aquilo que ela quer que ele fale, então aquilo não serve, né, como arte, como expressão artística. Né, do que decorre que você deveria controlar, né, o que o artista vai fazer. Não,
Você tem que fazer isso, você tem que falar isso, aquilo, coisas que me agrade, né? Porque senão você está fadado a ser aí, a ir para o reino do... não ir para o reino dos céus, a ir para o inferno, e hoje em dia, né, ser cancelado até, qualquer coisa desse sentido. E eu acho que o Manifesto da Fiare, ele é espetacular, né, porque ele traz aí as bases para entender, né, o que é a verdadeira arte revolucionária, né, a verdadeira atuação do artista revolucionário. Então, eu passo para o Kaká para a gente fazer essas primeiras considerações aí sobre o texto. Se a produção puder, enquanto o Kaká fala também, colocar aí a capa da edição do manifesto, da edição, inclusive, que foi publicada pelas edições Caos Operárias, só para o pessoal, só para ilustrar aí também o texto, aí está. E eu já passo para o companheiro Kaká fazer suas primeiras considerações sobre esse tema. Beleza. Esse tema do Manifesto da Fiare, a gente quis trazer aqui para o Zuela, principalmente porque a gente recentemente terminou no Gari a discussão do manifesto. Foi uma discussão muito proveitosa aí para entender alguns dos pontos principais aí sobre o debate na arte, tudo. Então, para nós, foi um tema que, para nós, vale a pena trazer aqui para o Zuela, também porque tem uma polêmica envolvida em torno dele, né? Tem esse lado da polêmica que o Henrique falou, né? Que é, digamos assim, o braço mais atual da polêmica, né? E que o manifesto, ele acaba polemizando direta e indiretamente, né? Mas também essa discussão, ela complementa essa discussão américa que a gente tem tido no meio político da esquerda sobre a questão do stalinismo, né? Desde aí essa ressurreição do stalinismo pela boca aí de alguns figurões da esquerda, né? A gente tem visto que esse debate ele foi aceso aí, e o debate do stalinismo, um complemento muito importante dele é a arte. Porque na arte a gente vê também um problema de grandes oposições ideológicas, né? Porque no caso da visão stalinista sobre a arte, você tem aí uma visão muito parecida com essa da visão pequeno-burguesa de hoje em dia, que é essa coisa, né, controladora, né, e que visa aí visa um controle da arte, né, da produção artística, daquilo que está sendo dito. E a gente tem, na contrapartida, o Manifesto da Fiare, algumas das atividades que a Fiare pôs em prática, que tem uma oposição a isso, né? Principalmente porque a Fiare ela vai contrapor essas medidas do stalinismo aí com ideias ideológicas opostas, né? Algumas coisas que vão ser mostradas ao longo do texto, né? E é um debate que foi muito importante, travado, né? O maior problema dele é que ele durou pouco, devido aí a dificuldade que teve a formar a Fiare, né? E logo, na medida que a coisa começou a engrenar, o Trotsky foi assassinado, a gente teve aí outros fenômenos que desagregaram a organização, mas esse foi o principal deles, e isso tudo vai contribuir aí pro debate ele acabar morrendo por falta da oposição. Mas isso de forma nenhuma significa que o stalinismo teria vencido. Ele basicamente assassinou a oposição. Como se tiver aquele filme, quem já viu aquele filme do Grande Ditador, que tem aquele cara que eles inventam um país do Oriente Médio e tal, fictício, tem aquela cena do cara que ele sai correndo a maratona e ele dá tiro na perna dos outros que estão correndo com ele, para ele ganhar a corrida. É mais ou menos isso que aconteceu na realidade. Então, esse debate ele não foi vencido no campo do debate, mas sim no campo do homicídio e dos crimes políticos mais hediondos, né? No caso da arte, o stalinismo ele tinha uma posição muito clara aí, aparelhando, né, a arte e criando uma linha ideológica e estética padrão
a ser seguida pelos artistas. E o manifesto da FIARE, ele visou estabelecer uma política contrária a isso, para estabelecer aí bases sólidas a respeito do problema da liberdade, da produção artística, do caráter do artista na sociedade, e mostrar e também se distanciar das pessoas que pregavam esse tipo de ideologia, mas estavam aí fora do campo revolucionário, né? Acabavam usando isso daí como um alicerce para não trabalhar politicamente a habilidade dos artistas, nem nada, né? E isso, como a gente pode ver ao longo do texto do manifesto, não são coisas inconciliáveis, o trabalho político e a liberdade artística, muito pelo contrário. O manifesto procura dar um lado ideológico para explicar o porquê que as duas coisas elas necessitam essencialmente uma da outra. Então, é um texto muito atual, né, para os dias de hoje, principalmente se você analisar a coisa do ponto de vista da análise do problema do capitalismo e da repressão à atividade do artista, você vai ver que uma boa parte daquilo lá que ele coloca até se aprofundou muito de uns tempos para cá. Aquela circunstância em que o manifesto foi escrito, que se baseava na oposição entre o stalinismo e o fascismo e tal, né, que era uma coisa muito em pauta na época, e a gente com certeza pode estar se encaminhando para uma coisa similar, né, só que sem a presença do stalinismo, né, não tem União Soviética mais, entre outras coisas. Mas o debate todo em torno do papel do artista na luta revolucionária pela emancipação do proletariado é muito atual, e ele tomou aí uma dimensão muito mais interessante com o passar do tempo, visto que a gente vê a realidade de hoje como sendo uma realidade onde o artista ele está basicamente à mercê dos meios para projetar sua arte para as grandes massas, né? E aí o capitalismo conseguiu aparelhar aí tudo e montou uma máquina que promove aquilo com um critério econômico e não um critério de popularidade. Bom, passar a bola para o Vicente também, para ele fazer as primeiras observações dele. Agora tá certo. Tudo bem? Tá ok, agora tá ok. Tá ok, não, porque deu uns problemas hoje, né? Vamos garantir para sair tudo certinho. Então, né? Eu me lembro da gente estudando, né? O Manifesto FIARE, né? Federação Internacional, uma arte revolucionária independente. Às vezes eu troco independente e revolucionário. Mas, ó, bem, dá para falar muita coisa sobre isso, mas eu acho que dá para começar uma assim, né? Primeiro, vamos dar um contexto histórico disso aí, né? Porque essa história de manifesto, talvez para a gente assim não faça muito sentido, né? O que é um manifesto, né? Você escreve um manifesto, etc. Na virada do século XIX para o século XX, o manifesto ele era quase um gênero literário, né? Você vai ver todos os movimentos artísticos fizeram seu manifesto, etc. Né? Você vai ter manifesto dadaísta, manifesto surrealista, e o manifesto da FIARE ele entra num contexto em que isso era uma coisa que circulava normalmente, né? O pessoal aí que estuda literatura está acostumado com isso, né? Manifesto do pau-brasil, manifesto antropofágico, isso daqui são os manifestos mais assim célebres, né, do modernismo. Mas a poesia concreta teve seu manifesto, o Poema Processo, né, que vem depois teve seu manifesto. O Roberto Piva, ele tem uma série de manifestos. Isso é quase um gênero literário, né? Essa história de gênero é um pouco importante, porque assim, tem gênero que deixa de ser literário, né? Quando você vai para o barroco, o sermão era um gênero, o pessoal curtia isso. Hoje é difícil você falar sermão. E o manifesto também, né? É difícil. Nós fizemos o manifesto hoje, não sei se ele vai ser recebido como ele foi naquela época, né? A maneira como as pessoas encaravam aquilo me parece que era um pouco diferente de hoje, né?
Então, isso é a primeira coisa. Outro que é interessante ler no manifesto é que ele é fácil de ler, né? Ele não é um manifesto assim que fica rebuscando, é uma linguagem, por exemplo, quando você lê um manifesto de poesia concreta, ele parece que segue os princípios, né, do concretismo para se fazer, né? O Brasil é a mesma coisa, a antropofagia, eles se aproximam da estética que eles defendem, né? E esse, assim, ele é um manifesto bastante direto, porque ele não tem uma proposta específica de arte, né? Nós vamos fazer arte desse jeito, o Dodô, embora o André Breton esteja envolvido ali, a abertura que o Trotsky dá para a arte, assim, com os demais autores do manifesto, é algo que não restringe a arte a um movimento, né? O surrealismo não é só um movimento, ele vai além disso, mas não restringe a arte a apenas uma postura diante dela, né? Ela admitiria outros princípios, né? Então, essa é a primeira coisa fundamental, né? Você pegar uma figura assim, como Trotsky, que apresenta uma postura de arte, né? O manifesto é fácil, né? Qualquer companheiro, não é todos os companheiros podem achar de qualquer maneira assim no Google, você acha o PDF, está ali, né? O manifesto é para você ler tranquilamente, você lê rapidamente, claro. Se você for se detém em minúcias, você fica um tempo fazendo um estudo do texto, né? Mas essa é a primeira questão, né? De dar uma abordagem assim, de olha, ele foi dessa época, etc. Agora, o Kagan falou da atualidade do manifesto, é bastante atual, sim, ainda mais porque tem uma série de discussões aqui que você precisa colocar um melhor quando você fala de arte, não é? São muitas, né? Então vamos pegar algumas, né, que dê para fazer um gancho com o manifesto, a gente vai trabalhando no que for possível. A primeira coisa é essa questão assim, né? O que é uma arte do proletariado, não é? E tem uma resposta que o Trotsky ele é bastante claro. O manifesto, né, é de 38, né? No Literatura e Revolução, que é de 23, 22, se eu não me engano, ele tem uma visão bastante específica de arte, né? Vai dizer que a arte da Revolução, ela não é a arte do proletariado, né? Porque depois de uma revolução você teria superado essa condição. Então, o que seria essa arte? O que essa arte será? Ele confessa, ele diz, eu não sei, né? Porque não dá para prever isso com muitos detalhes. Mas ele vai dizendo que aquilo não é, ou que aquilo assim ainda é, né? Ainda é herdeiro da, da, da arte do mundo burguês, não é? E ele é uma explicação bastante interessante, porque o que você vê é o seguinte: primeiro, né, é a expulsão do proletariado dos temas, né, quase não é tematizado, isso fica muito claro, né? Então, fica parecendo assim que a arte burguesa meio que expulsa esse tema, né? E é como se ele não existisse, né? Como se não fosse pertinente tratá-lo, né? E o que seria, né, uma arte revolucionária, né? Seria uma arte que ela fosse minimamente de encontro, né? Esse paradigma burguês, né? Essa forma, né? De compromisso burguês é fundamentalmente no que diz assim, a manter uma ordem social, né? Em que ela é herdeira da luta de classes, né? É isso, né? A questão é essa. Você acabando com a luta de classes, né? Mediante um processo revolucionário, você e uma arte é uma arte diferente. Mas isso não impede, né, que você, de uma maneira ou de outra, se engaje, né, com o pensamento revolucionário, incorpore na tua arte um pensamento que aponte para isso, não é? Isso é uma forma de fazer uma arte revolucionária, não é? O, o Gramsci fala num dos escritos dele que quando esse pensamento está pronto, ele se expressa, né? Você não precisa ficar tão preocupado em procurar aqui e acolá. Ele se expressa, né? Quando você vê na arte de hoje, você encontra, né, aqui e acolá, o tempo inteiro uma resistência, né? A, essa forma burguesa, né? Agora, há muitas formas de você atacar isso daí, né? Você pode atacar fazendo uma crítica moral burguesa, uma crítica diretamente à luta de classes, né? Você tematiza isso, né? E era mais ou menos por aí, né? Que eu acho que a gente pode começar a conversar. Mas veja, né? Primeiro, assim, pode parecer que a gente está um pouco disperso, mas veja, por que é importante essa discussão atual na arte? Porque atualmente, né, infelizmente, assim, a arte ela é bombardeada por um pensamento bastante assim, é, é,
como eu vou dizer assim, de uma censura muito forte do que a gente já discute aqui há um tempo, que são os movimentos identitários, não é? Se você vai seguir aqueles paradigmas, você não escreve mais nada, você não produz mais nada, porque a todo momento você vai estar ofendendo alguém, alguma pessoa. Eu tenho histórias para contar, posso contar no próximo bloco, né, que eu vou falar, sobre essa questão assim, de quanto isso pode prejudicar, porque isso vai, como esse paradigma é um paradigma americano, né, uma forma de pensar americana, norte-americana, ela vai de encontro aos pensamentos onde ela se impõe, né? Então, ela vai assim de encontro a um pensamento brasileiro de fazer arte, e eu tenho exemplos para falar disso, assim, temas que não são nossos, que de repente invadem a nossa cultura, e você vê nitidamente que é um tema importado, né? Bem, é uma outra discussão, né? Para discutir essa questão do identitarismo, que eu acho que o manifesto ele ajuda na hora de combater esse pensamento, porque quando você vai ler, você imaginaria, né, que lá estaria escrito o artista tem que fazer isso, aquilo, não é como seria um manual, não é isso, é o oposto. Eu estou passando uma bola aí para o Henrique. Companheiros, para então seguir, eu queria pedir para a produção colocar aí também a fotinha do Trotsky, Breton e Diego Rivera. Os dois estiveram no México, quer dizer, o Breton esteve no México em visita ao Trotsky, que estava hospedado na casa do Diego Rivera, né? E dessas conversas aí surgiu a ideia, né, de formular o manifesto e criar a FIARE, a Federação de Artistas, a Federação Internacional de Artistas Revolucionários e Independentes. Aí está, né? Bom, eu queria levantar também um aspecto interessante, puxando um pouco do que vocês falaram, né? Da questão de que a arte revolucionária para esse manifesto, ela é a arte verdadeira, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, na medida em que o artista ele é livre para expressar, né, a sua subjetividade, né, essa expressão, ela, por si só, ela já se expressa de uma maneira revolucionária, porque essa expressão, ela já coloca, né, ela já é uma maneira de ele, mesmo que de maneira indireta, se colocar contra a sociedade que está vigente, né, no caso contra o capitalismo, etc. e tal, né? Justamente porque ele vai para explicar isso daí, uma coisa muito interessante do manifesto, para quem não leu ainda, eu aconselho, ele vai explicar isso daí usando a psicanálise, né, do Freud. E eu queria justamente falar disso daí porque é uma tentativa muito interessante e, na nossa opinião, não é simplesmente uma tentativa, eles de fato conseguiram atingir isso daí, de finalmente conseguir transformar o estudo da literatura, da arte, da estética em geral, com uma base material bastante científica, né? E eu acho que isso daí é uma coisa muito interessante do manifesto, né? Porque finalmente eles conseguem, a partir disso daí, a partir dos princípios políticos, da análise histórica, econômica, né? E com a psicanálise, que era uma ciência que havia sido fundada, era uma ciência mais recente, né, naquela época, eles conseguem fundamentar de maneira científica o problema da arte. Isso, na minha opinião, é um avanço, né, enorme do ponto de vista do conhecimento humano nessa área, né, porque até então, a maior parte, né, das tentativas de se entender a literatura, a arte de modo geral, né, com exceção dos marxistas, que tinham bases sólidas para compreender esse problema, né, muitos caíam aí numa questão muito abstrata e muito idealista do problema da arte, né. E esse manifesto, ele meio que procura
dá um caráter definitivo, científico para o estudo da arte, da estética, da literatura, né? E isso daí é uma conquista gigantesca, né? Que é você, por exemplo, quando a gente tem contato aí com muitos autores que se dizem marxistas, né, do século XX e que escreveram depois desse manifesto, e não levam em conta esse manifesto, você percebe ao ler esses teóricos, né, que na verdade são teóricos acadêmicos, né, idealistas, que se dizem marxistas, mas que não tem nada a ver com isso daí, né? Você percebe nitidamente o idealismo na tentativa deles de procurar entender a arte, né? É muito interessante isso. Você lê, por exemplo, um texto, por exemplo, eu não me lembro agora exatamente a data, né? Mas, por exemplo, quando você lê as tentativas aí da escola de Frankfurt, por exemplo, de entender a arte, né? Quando você lê os escritos do Trotsky, você percebe o quão defasado, idealista, acadêmico, né, e anticientífico, né, são as considerações deles, né? Quando você lê, por exemplo, um teórico muito usado aí na universidade, como o Lukács, por exemplo, você percebe a mesma coisa, né? Porque, sem levar em consideração o que o Trotsky descobriu, isso tudo ficou, assim, é um negócio totalmente defasado, né? E eu acho que esse texto, eles procuram esconder esse texto justamente por isso, por conta dessa importância que ele tem, né? Muita gente talvez não tenha essa noção, mas eu acho que esse é um destaque importante para a gente fazer, né, e desenvolver depois também esse problema específico, né, de uma tentativa, digamos assim, definitiva de dar um caráter científico para o estudo da arte, né, da literatura, da estética, etc. e tal. Isso é muito importante, né? É uma conquista importante desse texto, né? Eu não dá para entrar aqui, mas creio que do ponto de vista, né, das escolas, dos movimentos artísticos, o surrealismo contribuiu bastante para isso daí também, né? Mas não é o nosso tema aqui. Mas eu queria destacar esse problema do manifesto, que eu acho que é muito pouco tocado, né? Mas é muito importante também. Eu vou passar para vocês aí destacarem. Depois eu queria também, a título de a gente poder contrastar um pouco as coisas, né? Depois a gente mostrar também alguns exemplares, belos exemplares do realismo socialista, mas depois a gente chega lá, né? O Henrique travou? Eu acho que o Henrique travou. Bem, eu vou prosseguir enquanto ele ressuscita ali, eu vou voltar aqui. Bem, no caso do manifesto, né, eu queria falar um pouquinho sobre o próprio manifesto, um pouco sobre o que ele coloca, né? O manifesto ele é um texto bem abrangente, né? Até porque a iniciativa da FIARE precisava de uma certa abrangência aí nessa intervenção, né? Então, ele trata aí de diversos temas, mas todos tocando nesse aspecto aí da liberdade do artista, do papel do artista na sociedade. Todos eles estão aí nessa mesma área. Ele coloca uma série de ideias que, como o Henrique falou, são ideias que acabaram aí por fazer pó desses idealismos antigos da esquerda, né, que ela mantém até hoje. Essa obsessão da esquerda com uma perfeição ideológica dos artistas, com uma digamos assim, com um filtro político da produção artística. Isso daí é uma coisa que o Manifesto da FIARE faz picadinho na argumentação.
né, ele mostra que os artistas, né, eles têm aí a arte, ela tem toda uma conexão aí, a liberdade artística, ela tem toda uma conexão com a luta pela liberdade artística tem toda uma conexão com a luta pela revolução proletária, e a arte, e essa luta, ela não se dá apenas através de uma arte diretamente ideológica, tá? O manifesto, inclusive, ele procura destacar, né, que a arte, ela tem as suas próprias regras, né, de funcionamento. A gente já citou isso em outros programas aqui do Zuela. E ele destaca que essas regras, elas precisam ser seguidas, e a arte, ela não funciona pelas mesmas regras da política. E isso é uma coisa importante na hora de colocar os problemas dos artistas, de organizar eles politicamente, né? Ele mostra que a arte que a União Soviética produzia, né, o chamado realismo socialista, ele de modo nenhum era uma arte revolucionária, né? Você poderia dizer que ela era uma arte revolucionária para fins de propaganda estatal soviética, uma arte do Estado soviético, uma arte oficial do Estado soviético. Mas ele procura entrar mais a fundo no problema de o que é uma arte revolucionária, né? E ele faz aí considerações tanto políticas e filosóficas, mas até considerações, digamos assim, psicológicas sobre o fenômeno da arte revolucionária, né? Aproveitando aí que já era do tradição dos surrealistas, trabalhar a psicanálise nas teses deles e nos trabalhos deles. Então, existe no manifesto, existe inclusive passagens citando aí fenômenos da psicanálise, para mostrar como é que se dá o fenômeno da arte revolucionária. Ele defende assim até a medula, né, a liberdade criativa, e é muito interessante, né, a gente, na discussão do Gari, teve essa oportunidade também de fazer a leitura comparando o texto original, redigido pelo André Breton, com o texto corrigido pelo Trotsky. E é bem interessante ver essa diferença presente, porque mostra que o Trotsky, apesar de toda a rigidez que é atribuída para a figura dele pelos stalinistas, né, como se ele fosse assim, um sujeito absolutamente sectário, ele é o sujeito que mais vai bater na tecla aí da liberdade de criação artística. Em várias passagens, ele frequentemente enxuga determinados raciocínios confusos, tanto politicamente quanto tanto no discurso. O Breton, ele era um pouco, determinadas vezes ele era um pouco prolixo, assim, um pouco desajeitado na formulação das ideias, as coisas tendiam a uma certa dispersão, né? Então o Trotsky contribuiu muito com essa organização do pensamento político do manifesto, né? Que é bem interessante, né? Mas é muito marcante aí a adição de parágrafos no que diz respeito aí ao problema da liberdade artística e também ao problema político, né? O Trotsky trabalhou muito digamos assim, essa lapidação ideológica do texto, de forma a deixar ele mais objetivo e mais agudo nas suas concepções aí nas suas concepções políticas e ideológicas, né? E é bem interessante, faz citações ao Marx e algumas concepções do Marx sobre a produção, né? A produção artística, faz uma comparação com o problema do jornalista, né? E essas correções são muito interessantes de se ver, para mostrar que existia uma preocupação genuína do Trotsky em manter
o compromisso da FIARE com a liberdade artística, né? Não ceder a esse sectarismo autoritário que a União Soviética era muito praticante na época, né? A arte do realismo socialista, ela acabava ficando muito... Ela era uma arte muito controlada, muito... Os artistas, eles eram, assim, ele cita aqui que eles eram uma espécie de lacaio do regime, propagandistas do regime. E aí, essa era uma arte que era profundamente controlada, tanto do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista ideológico. Então, é um trabalho muito interessante de crítica, né, que se faz, principalmente a esse trabalho do realismo socialista. Ele faz esse serviço aí de mostrar que essa iniciativa do stalinismo de produzir uma arte oficial, que tivesse aí tudo muito, mas muito específico, com muitos requerimentos, uma coisa assim muito homogênea, vai na contramão dos interesses dos artistas e também, de um certo modo, da revolução, porque acaba aí enterrando a liberdade criativa e a individualidade desses artistas, que poderia contribuir positivamente na forma de arte revolucionária se esses artistas estivessem aí efetivamente convencidos da tarefa, né, e estivessem compreendendo a natureza da tarefa que é emancipar o homem para emancipar a arte. Ele mostra lá que essa compreensão ela é essencial no trabalho dos artistas de contribuir aí com o sucesso da Revolução Proletária. Henrique não voltou. Voltei. Deu uma travada, não sei até que ponto que vocês me ouviram, né? Mas eu acho que deu para ouvir a maior parte. Parou de falar e você caiu. A internet combinou aqui. Só um negócio. Antes que eu fiz uma ressalva quanto ao Breton, né? Eu quero dizer, quando ele com as correções do Trotsky sobre o texto dele, o André Breton era poeta, ele não era de modo nenhum uma pessoa que se comunicava mal, mas era uma pessoa muito tida à dispersão na política, e nesse ponto de vista ideológico. Né? Claro. Ele, de forma nenhuma, era uma pessoa que concretamente se comunicava mal, mas era uma pessoa que tinha aí uma tendência muito grande a esses devaneios e... Não era um político. Gentes muito complexas e confusas nos textos. Olha só, antes de eu passar para o Vicente, só queria dar uma boa noite aqui para os companheiros que estão assistindo a gente, o Carlos Adustos, o Arthur Freitas, a Silvia Mirro, o Sou Eu, que mandou um super sticker aqui para a gente. Muito obrigado. E com esse super sticker aqui, a gente tomar o nosso cafezinho da noite. Muito obrigado pela contribuição. Faça como Sou Eu, mande seu super chat, seu super sticker, contribua com a gente. Boa noite também para Clarete Arias. Boa noite para o Vinícius Gomes. E o Carlos Adustos pergunta se psicanálise é considerada ciência. Eu até pus a resposta por escrito aí, mas para ser bem rápido, porque a gente não tem tanto tempo, né? A psicanálise, da maneira como foi elaborada, descoberta pelo Freud, sim, é uma ciência. O que o pessoal se confunde é que, posteriormente, uma parte dos discípulos do Freud transformaram a psicanálise numa coisa idealista, de tipo religiosa, etc. e tal. Isso não é ciência, claro. Mas a psicanálise, tal como Freud a descobriu, etc. e tal, sim, é uma ciência. E uma descoberta importantíssima aí do início do século. Mas, vamos lá. Vicente, com você. Oi, agora tá pegando. Agora sim. Então, queridos, olha, eu vou pegar mais ou menos de alguns tópicos assim que o Kaká foi falando, né? Primeira coisa, vamos pensar mais ou menos assim, a gente faz muito trocadilho, né? Entre o ser e o pensar, não é? Você não é o que você pensa, né? Você pensa o que você é, né? O que isso quer dizer, né? Se você é um cara pequeno burguês, você pensa como um pequeno burguês, não é? Se você é um cara assim que tem uma
um viés mais revolucionário, você vai, no mínimo, minar esse pensamento, não é? Porque você vai mostrar as incompatibilidades que ele tem. Então, você modificando, não é? Essa forma de ser, você começa a modificar a sua forma de pensar, não é? Porque senão fica uma coisa, um subjetivismo muito abandonado a si mesmo. E aí você acaba não chegando a nenhuma conclusão, né? Então, o que é esse artista, né, burguês, né? Como ele se pensa, não é? Sabe, uma primeira questão, né, que seria interessante, né, para a gente discutir, essa questão da liberdade e da subjetividade, né? Você jura que a sua subjetividade é sua, que você pensa só coisas que só você pensa? Isso é uma ingenuidade, não é? Embora você dê um estilo pessoal para isso, né, o seu pensamento, a sua forma de agir, ela é social. Você não age fora de um comportamento de outras pessoas, não é? Essa individualidade que você imagina, ela é uma construção, ela é uma ilusão, não é? E que às vezes você se perde nela, né? O que eu percebo é isso. E o que é interessante você imaginar o seguinte: se você for, isso já é Trotsky, né? Você é formado por várias dessas influências, né? E como cada um trabalha isso, não é? Como cada um dosa essas influências, aí você cria um estilo, você cria você forja, né? Pelo menos dentro da arte, uma subjetividade. E assim você consegue verificar em qualquer artista, não é? Na medida em que ele dosa isso de modos diferentes, né? O que está acontecendo ali? Quais são essas influências sociais? Como é que isso não é nem bem uma influência, né? Como é que essas formações sociais estão ali, né? Dentro da cabeça dele, como é que aquilo está se expressando na arte que ele, que ele coloca, né? Então é mais ou menos por aí que eu creio que ele procura, né? Fazer as análises e as interpretações que ele faz entre arte, evolução, enfim, que é o que eu acho que está na forma de pensar de arte que ele tem, né? Eu estou falando da concepção do Trotsky. Né? Agora, veja, uma ideologia qualquer, assim, ela formata a sua subjetividade. Quando você vê a esquerda pequeno-burguesa falando, quando você vê a burguesia falando, você vê uma subjetividade comum ali sendo construída, não é? Já construída, né? Se expressando, se colocando daquele jeito, não é? E é claro, isso vai aparecer na arte. E, e, e é aí que você vai encontrar, né? Essas questões políticas, né? Como é que o artista se coloca, né? Do lado de quem que ele está, como é que ele soluciona essas questões, não é? Qual é a solução que ele dá para a luta de classes, qual é a solução que ele dá para esse problema, que é um problema premente, não é um problema nosso, não é? Veja, eu vou dar um exemplo só, não é? Quando a gente fala assim às vezes a gente comenta lá do Caetano Veloso, da questão do liberaloide, você vai nas composições dele, você vê as soluções sociais para as quais ele dá, sempre uma festa, né? Tudo termina num show do Jorge Ben, no Hermetismo Pascoal, nos tons, seus mil tons geniais. Nunca termina numa atitude revolucionária, é sempre uma festa da burguesia. É onde a burguesia costuma resolver os seus problemas, né? Ela vai num show de rock, ela grita, extravasa, né? Ela bate a panela, fala fora Bolsonaro. Na hora H ela tá ali, né? Ouvindo seu LP, seu LP, né? Ouvindo a sua música, né? O seu headphone, tá lá curtindo, ele tá lá. Mas qual é o papel disso, né? Isso está fazendo o que? Qual é a ideia que aparece na cabeça, né? Como isso alimenta um lixo burguês que já está ali, né? Então é por aí que eu acho que dá para a gente discutir essa questão da ideologia e por um caminho que o Trotsky sugere, que é essa questão dessas influências, né, que estão em todos os artistas e o que cada um vai fazer com elas, né? Agora, essa questão da subjetividade, veja, isso é importante, né? Que parece que fica claro lá no manifesto. Quando você se libertar dessa questão da luta de classe, quando você superar essa etapa, a sua subjetividade será outra, né? E é por isso que você pode imaginar que, nesse momento, você liberando o artista, né, a vazão que a subjetividade dele, ela será, em relação a essa questão da luta de classes, mais sincera, porque ele não vai ter que prestar contas dessa subjetividade vulgar que a burguesia impõe, né, ao pensamento. E não é só dela, ela se espalha para as outras classes, né? Eu me lembro assim de várias vezes assim,
comentários a respeito do que pensa a classe proletária. Ela pensa que pensa a burguesia, né? Porque, na maioria das vezes, é um pensamento que se homogeneiza, né? Então, é essa a ideia do que seria essa liberdade individual, não é? Não é você bancar o porra louca, fazer o que você quer, não é bem isso, não é? Porque seria um anarquismo burguês, não haveria diferença, então, entre o que o Trotsky fala, ou o que fala, assim, qualquer comentarista bastante ingênuo de arte, que fala de uma maneira, assim, bastante, não vou dizer irresponsável, né? Mas bastante leviana, e às vezes até bem tosca. Agora, duas coisas, né, que eu queria comentar antes, né? Vamos pegar primeiro essa questão, né, que o Henrique falou, que é importante mesmo essa história da academia, porque eu converso muito com o Henrique, né, e um dia a gente estava conversando como que você pega alguns textos do Adorno, como o Lírica e Sociedade, né, e compara com com esse do Trotsky, Literatura e Revolução, o Manifesto Fiari, os do Trotsky são mais simples, né? A impressão que você tem é que a universidade ela é campeã, né, de distorcer um discurso que poderia ser simples, né, e transformar num discurso complicado. Você justificar uma mente complicada não é isso. Se o discurso é complicado, ele não tem pé nem cabeça, essa mente é confusa. E boa parte da mente, eu conheço a mente acadêmica, ela é confusa, né? Ela é confusa, ela faz relações assim um pouco confusas, né? E, e, e justifica coisas um pouco malucas, né? Não sei se é o caso de entrar nisso agora, temos muito tempo para falar disso. Mas uma das técnicas retóricas que ela faz é o discurso obscuro, né? A falta de clareza. Às vezes o assunto é complicado, às vezes o assunto que você vai tratar ele é complicado, você precisa de um discurso complicado. Mas vejam, eu não sou muito fã do Einstein, eu prefiro o pessoal da quântica, mas ele explica muito bem aquela teoria dele, né? Quando você lê ele explicando a relatividade, ele explica aquilo, falando, olha, você está dentro de um trem, né? E eu li, eu entrei por essas teorias lendo o próprio Einstein, e é fácil, né? De uma maneira, você entende aquilo facilmente. O próprio Freud explica muito bem, não é? Todos podem passar numa banca de jornal e comprar, o Henrique mencionou o Freud, para você ver se é ciência ou não. Eu sugiro a leitura da Interpretação dos Sonhos, que é um livro muito tranquilo de ler, ele vai conduzindo o leitor por uma explicação, não é? Bastante inteligente, como ele vai desvendando, né? A questão dos sonhos, enfim. E aí, de repente, você vai ler assim, o Adorno, etc. É complicado, há um complicador ali. Não é? Ele poderia explicar aquilo de uma maneira mais simples. Não é? É uma dialética usada por um certo elemento complicador. Eu fico com um pensamento um pouco barroco, é o que eu sinto. Não é? Mas ele não é dos piores, ele ainda chega a alguma conclusão. Né? O problema é quando você cai em pensamentos assim totalmente confusos, não é? E fica parecendo assim, que a máxima da confusão é você desenvolver justamente isso. Isso é o oposto do Manifesto da Chiari e outros, né? O próprio Marx escreve com bastante clareza, né? O Engels, é claro que eles escrevem, né? É o que eu sinto, pelo menos, né? A questão é que a universidade ela transforma o marxismo, né? E é claro, vai fazer isso com o Manifesto Fiari e qualquer outro texto, num discurso. Isso perde o contato com a realidade. Esse é o grande problema. Então, o marxismo ele não é algo que diz respeito à luta de classes. Ele se opõe ao pensamento liberal. Ele se opõe a outro discurso, então aquilo vira um ponto, uma matéria para você tratar. E aí você faz todas essas maluquices, esses malabarismos, né? Sabe o artista de circo que fica jogando umas bolinhas? É isso, pega o marxismo, pega a escola de Frankfurt, pega um anarquismo, e aí fica essa montanha russa, né? Da reflexão. E uma última coisa, né, que seria legal, você falar sobre essa questão do Trotsky e do Breton. Olha, eu não sou especialista em Trotsky, não sou especialista em Breton, mas qualquer um que vê a vida desses dois vê que a vida do Trotsky, a vida de uma pessoa, ela é muito mais larga, muito mais profunda, né, do que a vida do Breton. O Breton nunca lutou, nunca pegou em armas. Quando uma vez perguntaram para ele sobre isso, é que você fala que o artista disse isso se perde, né? São informações de. Então, eu estou dizendo coisas que eu li, posso dar até as fontes, né? Ele teria dito, não, tem um intelectual que fica em casa. Sim, se esse intelectual aí está com 70 anos, não é, companheiro? Não era o caso dele, né?
E o Trotsky não, né? O Trotsky teve lá na liderança do Exército Vermelho. Então, calma lá, a gente está falando de um cara que tem uma experiência revolucionária e de um autor de gabinete, né? Segundo, o Trotsky ele é extremamente claro no que ele escreve muito bem. Qualquer um que lê o Trotsky, eu convido as pessoas a pegarem todos os livros que foram escritos sobre o fascismo, todas as coisas mais delirantes, como falar com fascista, tal, e explicar as causas do fascismo, do nazismo. O Trotsky é o mais claro, a explicação dele é a mais clara de todas, não é? Aí você vem caras falando em frente amplíssima, desculpa, está faltando ler o Trotsky para ver que papo é esse, né? Com quem você está compondo frente, afinal de contas, né? Enfim, né? São reflexões que o Breton não teria, né? Ele não tem esse alcance, não é? Eu duvido que ele soubesse pegar num revólver, né? E o outro não, né? É outra história aí, né? E eu sinto um pouco isso, né? Existe algo de burguês no comportamento do surrealismo que não tem no comportamento revolucionário do Trotsky. Por isso que eu acho que ele é mais claro no que ele escreve, por isso que eu acho que ele vai mais longe na liberdade artística, né? Eu acho que ele é mais inteligente que o Breton. É isso que eu acho. Né? Comentários que o Breton faz, assim, existe, eu não sei se isso é verdade, mas existe uma história assim, que os surrealistas se encontraram e eles já estavam assim falando sobre a homossexualidade, né? E que um começou a falar, não, já fiquei com carinha, o outro não, saí com outro cara outro dia. Aí, de repente, o Breton se levanta e fala, se essa conversa continuar, o surrealismo está encerrado, papapá. Mas que ele tinha esses rompantes, né? Então, é meio isso, né? E eu me parece assim que o Trotsky não se perde nessa problemática pequeno-burguesa, né? Então, eu acho que todas essas coisas que a gente vê no Fiare, no manifesto, a gente fala, pô, mas que surpresa, né? O Trotsky ele está sendo mais avançado que o Breton. Eu acho que isso é uma questão da própria a formação dos dois, né? O que cada um fez. E agora, a importância histórica do Trotsky é maior, né? O Breton é um cara inteligente, ele tem o seu papel, um escritor bastante inventivo, né? Mas, enfim, né? É mais ou menos esses comentários que eu queria para fazer. Né? Então, eu estou passando a bola aí. Beleza. Ó, a gente está no final, a gente ainda precisa falar do ato do dia 29. Eu vou pedir para a produção colocar aí 2 exemplares do Realismo Socialista. Coloque aí, produção. Aí está, grande Stalin, condutor da humanidade. E tem um outro também. Aí está o grande Stalin recebendo flores dos seus queridos, não sei, alunos rosadinhos. Isso daí... muito propaganda de Estado, né? Você fica isso daí é um negócio... Exato, é um bom exemplo. Assim, lógico que tem muitas outros exemplos, a gente pegou, acho que esses aqui são bem avacalhados até, mas... O Trotsky presta essa palhaçada. Acho uma do Trotsky fazendo isso, do Breton, exato. sabe? Isso é uma coisa de um palhaço, se liga, né? Me lembra aquelas do Hitler, ele fica fazendo umas poses meio patéticas, como se ele estivesse assim, sendo vítima de algo fatídico do destino. Né? Essa dele atrás do mapa é ridícula, né? Eu achei que era brincadeira. Era dessas coisas tipo da arte pós-moderna, do tipo Iva Stalin, o cara zoou, não é? Não parece isso. Não, mas assim, a gente olha para isso, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que é mais desinformada e acha que isso é propaganda de Estado, assim, encomendado. Não era, isso aí teoricamente era arte, assim, um maluco teria chegado lá espontaneamente, olhou para aquela tela e pensou, acho que eu vou pintar esse Stalinzão aqui, não sei o que e tal. O cara foi, tipo, espontâneo, não. Tem gente que acha que para poder chegar, o negócio é tão explícito que eu tenho certeza, tem gente que acha que é propaganda estatal encomendada, assim, tipo uma propaganda de governo. Mas isso aí era para ser arte espontânea. Se o cara fosse lá e pintasse uma paisagem. É ridículo, né? Fica parecendo aquelas artes que você encontra assim, vai naquelas casas bem pequeno-burguesas, aí tá lá sempre uma paisagem inglesa, uma caça-raposa, e aí é uma coisa assim, uma aquarela bem vagabunda, né? Mas isso tem no Mussolini também, né?
tá cheio de quadros assim futuristas dele, com o rosto dele assim pairando sobre um horizonte futurista. São as mazelas da arte, né? Quando você vê na arte renascentista a quantidade de papa filha da puta que eles esculpiram, né? Estão lá, né? Tá tudo ali, a cara deles está lá. Mas ali é uma coisa mais honesta, porque de fato a igreja vai lá e encomenda o artista. Chega lá o cara e fala assim: ó, eu quero que você esculpa a cara daquele papa maldito ali, nesse pedaço de pedra aqui. Você faz? Quanto você quer? Aí ele chegava, paga, tá? 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, vai. E aí o cara vai e faz o papa. Esse aqui não. Isso aqui era tipo assim, não. Os caras chegavam na exposição e falavam: olha só isso aqui e tal. É uma coisa ridícula, assim, tentar passar a ideia de que aquilo lá era uma arte genuína, espontânea, né? Porque pô, nem do Lenin, que era um cara muito mais querido que o Stalin, diga-se de passagem, o pessoal fazia essas coisas super forçação de barra, que dirá do Stalin. Exato. O Lenin é um ator, não é? O Lenin, ele atua naquele filme, acho que o Outubro, não é? Ele faz uma participação do Eisenstein. Não sei. É ele mesmo? É ele mesmo. Não sei se é um. Ele faz, claro, ele faz o papel dele mesmo. Mas é legal, né? Procura acho que no YouTube tem o Outubro, que eles derrubam eles derrubam uma estátua, né? O que daria pra gente uma boa discussão, né? Sobre o que é quebrar uma estátua, né? Lá é o fim de um processo, né? Eles derrubaram o cara, não é? Tipo... Mas essa história, o Lenin aparece no filme, né? Sim. Essas arte realista é justamente uma das coisas contra as quais o manifesto luta, né? Contra a arte, contra o nazismo, o fascismo, né? Contra a arte dos ditos democratas imperialistas, que na verdade é a arte do dinheiro, e contra essa tentativa aí do stalinismo de controlar tudo, né? E os artistas na época que eram de esquerda e não se rejeitavam, né? Não queriam se submeter a esse tipo de coisa, eram inclusive perseguidos e tudo mais. Então é isso, né? O realismo socialista, está implícita assim, essa perseguição, né? Essa tentativa de controlar o que o cara tem que fazer ou não, etc. e tal. Companheiros, para a gente ir concluindo, né? Vamos falar um pouquinho do ato do dia 29, mas não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o manifesto propriamente. Eu, se não, só teria a concluir, assim, já, antes de passar para vocês, acho que chama atenção, do ponto de vista, assim, das frases de efeito do manifesto, chama atenção duas, né? A primeira, que a gente já citou aqui, toda licença em arte, né? Toda licença em arte. O Trotsky, ele não faz ressalvas, ele não faz senões, nada. Toda licença em arte, ponto. E a segunda é o fim do manifesto, que inclusive é um pedaço do nosso título, nosso título é um pedaço, né, da conclusão do manifesto, que é: o que queremos? A independência da arte para a revolução para a libertação definitiva da arte, né? E é isso que esse é o que resume aí o manifesto da FIARE, né? Então, para a gente... Bom, vou passar para vocês aí, depois a gente falar rapidinho dos atos do dia 29. Eu só queria recomendar de novo, né, para o pessoal leia o manifesto, ele está amplamente disponível aí na internet, né? Vale muito a pena para ter um entendimento mais amplo do problema da arte, e convidar o pessoal que está assistindo aqui, que venha assistir, né, a participar das reuniões do Gari, né, que a gente lê textos dessa natureza. Agora a gente vai começar alguns textos do Literatura e Revolução, do Trotsky. A gente se reúne todos os sábados, às 16 horas, né? Aí quem tiver interesse pode tentar entrar em contato com a gente aqui pelo chat. A gente conversa e dá os caminhos para poder participar da reunião, né? Está todo mundo, o coletivo é aberto e a gente vai estar fazendo reuniões semanais para discutir textos dessa natureza. Essa semana, naturalmente, não vai ter por causa do ato,
mas aí a gente já está de volta na semana que vem. E agora para o ato, convidar todos os companheiros aqui de São Paulo, né, a participar aí da bateria Zumbi dos Palmares, que vai marcar presença pelo Gari no ato. Coloca o card de produção. Aí está a bateria do Zumbi dos Palmares, sábado 29, tem o ato às 16 horas em São Paulo. Todo mundo está convidado a tocar na bateria, não precisa saber tocar na bateria, você chega lá com a gente, vai procurar o Kaká lá, pode me procurar o Juliano, e a gente dá um instrumento na sua mão, você vai aprendendo a tocar na hora, é assim que funciona a bateria. Então, todos estão convidados. Em São Paulo, vai ser no MASP, às 16 horas, mas terão atos em todas as capitais do país, né? Aí você se informa horário, local dos atos. A produção pode colocar também o cartaz aí do ato, com as reivindicações. Aí está, Avenida Paulista, 16 horas, vacina para todos, auxílio emergencial já, não a privatização dos Correios, fora Bolsonaro. É isso aí, companheiros. Dito isso, vamos nos despedindo aqui dos nossos telespectadores. Só dar o último boa noite aqui para os companheiros que entraram depois que eu tinha dado outro boa noite. Então, dar aqui o boa noite para o Daniel Santana, para o Jazão Garanesh, para a Silvia Mirro, já falei. Também aqui, vamos ver quem mais. O Daniel Santana, já falei. Hood Pride United and Fight está aqui com a gente também. O Vinícius Fernandes Cardoso também está aqui conosco. Eu queria responder o companheiro aqui, o Vinícius, que pergunta de onde surgiu o nome desse programa da CELTV. Por que Usuela? Usuela é um nome da língua quimbundo, né, que é uma língua que tem na região de Angola, na África, mas não só em Angola, tem em outros países também, que significa justamente conversar, né? Algo próximo disso daí. E, bom, é isso. Por isso que com um bate-papo aí sobre cultura. Bom, companheiros, vou deixar aí vocês com as palavras finais aí para se despedirem dos nossos camaradas que estão nos assistindo. Pode ser você primeiro, Kaká, seguindo a ordem. É melhor, que a gente não se perde, né? O Kaká parece que não está ouvindo a gente. Eu estou ouvindo. Ah, tá, beleza. Um pouco devagar. Bem, muito obrigado pela audiência de todos. Estamos aqui toda semana, né? Já convidei o pessoal a participar do Gari para fazer discussões dessa natureza de maneira mais aprofundada, e semana que vem estamos de volta. Então, companheiros, boa noite a todos, né? Boa noite, Henrique, Kaká. Sempre muito legal, assim, terça-feira vir trocar uma ideia. Agradecer também aos companheiros aí que assistiram o programa. E afirmar mais uma vez o convite lá para o que o Kaká fez, né? Do coletivo, do Gari, que as discussões são muito boas, né? E discutir literatura e revolução do Trotsky sempre é um prazer, né? A gente vai começar a discutir agora, como o Kaká disse. E é um livro imprescindível, né? Quem gosta de arte, de literatura, vale muito a pena. É fácil achar o PDF, você coloca lá no Google, ele aparece rapidinho. E é um livro, como eu disse, muito tranquilo de ler, né? Que às vezes lá ele fala sobre algum autor russo que você não conhece, também você dá uma busca, você encontra esse autor, eu encontrei todos, né? Com tradução, dá para você ter uma boa ideia do que ele está falando. Né? Então é isso aí, companheiros. Boa noite a todos e até terça-feira que vem. É isso aí, terça-feira que vem a gente está de volta em mais um Zuelas, 19 horas, e no sábado estamos lá com a bateria no ato, lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo e em todo o país. Boa noite para todo mundo, a gente se vê amanhã no Rádio Peão, às 8 horas da manhã, e fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV. Até mais, pessoal.